Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, alunos e alunas, meninos e meninas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos. Senhores, essa é a 19ª videoaula da nossa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 no formato ADNP. Na última videoaula, nós conhecemos e provamos as regras da derivação para algumas funções elementares, como, por exemplo, as funções polinomiais, as funções exponenciais e as funções trigonométricas. Porém, em certas situações, essas regras da derivação nós não permitem encontrar a derivada de funções que, inclusive, podem envolver essas funções elementares. Nessas situações, nós precisamos da derivada, da regra da derivação para funções compostas. E a partir disso, nós encontramos a regra da cadeia para derivar as funções compostas. Como sempre, senhores, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa apresentação. Vamos lá, senhores. Bom, gente, antes de falar sobre a regra da cadeia para derivar as funções compostas, vamos fazer alguns exemplos. Esse primeiro exemplo nós vimos na última videoaula. Senhores, nós vimos que essa função é derivável em todos os números reais. Na verdade, a gente sabia que essa função é derivável em toda a reta real, porém, a gente tinha dúvida se no ponto 1 é derivável ou não. Nós analisamos essa função, nós vimos que a derivada pela direita no ponto 1 é igual a 1. Vimos que a derivada pela esquerda no ponto 1 é igual a 1. Como vimos que a derivada pela direita existe, a derivada pela esquerda existe, e essas duas derivadas laterais são iguais, nós concluímos que a derivada no ponto 1 existe igual a quem? 1. Ok, então vamos ver quem é a fórmula da derivada. Senhores, concordam que se a minha função é uma função por parte, a minha derivada também vai ser por parte? Então, se x for quem? Se x for menor que 1, quem vai ser? Se x for menor que 1, a minha expressão é essa aqui. Quem vai ser derivada de x² menos x mais 2? Derivada de x2, 2x. Derivada de menos x é 1. Derivada de 2 é 0. Então, se x for menor que 1, a derivada vai ser 2x menos 1. Se x for 1, eu vi que a derivada é 1. Já provamos isso. Agora, se x for maior que 1, você vai derivar quem? Você vai derivar 2 raiz de x. Gente, nós vimos que a derivada de raiz de x é 1 sobre quem? 2 raiz de x. Agora, tem esse 2 também, então vai ser derivada de 2 raiz de x, vai ser quem? 2 sai, vai ser derivada de quem? Raiz de x, 2 raiz de x. 2 corta 2, vai ser 1 sobre quem? Simplesmente 1 sobre raiz de x. Assim, nós encontramos a expressão, a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função vai ser dessa forma. Bom, gente, no último slide da última videoaula, eu deixei duas questões para vocês. A primeira questão diz o seguinte: seja f de x igual a x mais raiz de x vezes g de x. Você não conhece g de x, porém você sabe que g no ponto 1 é 3, a derivada de g no ponto 1 é 10. A questão pede para você encontrar a derivada de f no ponto 1. Isso é muito simples. Senhores, concordam que aqui temos um produto? Então, nós temos um produto de duas funções. Você sabe que a derivada do produto seria a derivada da primeira função vezes a segunda função sem derivada mais a primeira função sem derivada vezes a derivada da segunda função. Então, concordam que vai ser derivada de x, 1, derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, vezes quem? G de x, mais x mais raiz de x, vezes quem? A derivada de g de x. Bom, gente, você quer encontrar f' de 1. Então, no lugar de x, você coloca quem? 1. Então, vai ser 1 mais 1 sobre 2 raiz de 1
vezes quem? G de 1, mais 1 mais raiz de 1, vezes quem? G' de quem? 1. Então vai ser quem? Vai ter, aqui você vai ter 1 mais 1 sobre 2, né? Porque 2 raiz de 1 vai ser 2. 1 mais 1 sobre 2, então vai ser 3 sobre 2. G de 1 você sabe, G de 1 é 10. Mais, aqui 1 mais raiz de 1 vai ser 2. G' de 1 vai ser quem? 3. Se você for simplificar um pouquinho mais, vai ser 15. Vai ser 15 mais 6, que é igual a quem? 21. Assim nós encontramos f', a derivada de f no ponto quem? No ponto 1. Muito simples. Vamos para a segunda questão. Diz o seguinte: encontre a equação da reta tangente à curva. De qual função? F de x igual a x mais x² mais 1 sobre e elevado a x mais 1. No ponto 0 é 1 sobre 2. Se você tem um ponto, esse aqui seria seu x0, esse aqui seria seu y0, que seria quem? F de x0. Você sabe que a equação da reta tangente é y menos y0 igual m, a inclinação no ponto x0, x menos quem? x0. Além disso, você sabe que a inclinação no ponto x0 seria quem? A derivada no ponto x0. Então, você vai ter quem? Y menos 1 sobre 2 igual a derivada no ponto quem? No ponto 0 vezes quem? X menos quem? x0. Vamos ver quem é a derivada. Vamos encontrar a primeira derivada, depois a gente encontra a derivada no ponto 0. Você aqui tem quociente, então vai ser derivada da primeira. Derivada da primeira seria a derivada dessa função, né? Seria quem? Derivada essa aqui dividido por essa aqui. Então vai ser derivada dessa aqui. Vou escrever já a derivada, tá? Então vai ser 1 mais 2x, seria a derivada de x mais x² mais 1, vezes a segunda função sem derivada, e elevado a x, mais quem? 1. Menos a primeira função sem derivada, x mais x² mais 1, vezes quem? Vezes a derivada da segunda função. Derivada de e elevado a x mais 1. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de 1 é 0. Não escrevemos. Sobre quem? Sobre a segunda função quadrada, né? Elevado a 2. Bom, nós já temos a derivada. Me digam quem é a derivada no ponto 0. A derivada no ponto 0, senhores, vai ser quem? Vai ser 1, aqui, olha aqui. 1 mais 2 vezes 0, que vai ser 1. Então, aqui você vai ter 1. Vezes e elevado a 0 é 1 mais 1 dá 2. Aqui você vai ter 2, né? Então, vai ser 1 vezes 2. Menos, aqui você vai ter 0 mais 0², que dá 0. Aqui você vai ter 1. Vezes quem? E elevado a 0, que é 1. Sobre quem? Embaixo você vai ter e elevado, aqui você vai ter quem? Vai ter e elevado a 0 mais 1, que vai dar 1 mais 1 dá 2. 2² vai ser quem? 4. Então, e' de 0 vai ser quem? 2 menos 1 dá 1 sobre quem? 4. Então, essa aqui, senhores, é a sua inclinação. Portanto, você diz que a equação da retangente é y menos 1 sobre 2, igual a quem? 1 sobre 4, x menos quem? X menos 0. Se você quiser simplificar um pouquinho mais, você diz que y é igual a 1 sobre 4x, mais 1 sobre quem? 1 sobre 2. Essa aqui seria a equação da reta tangente a essa curva no ponto quem? No ponto 0 é 1 sobre 2. Muito simples, senhores. Nós vimos que a derivada da soma, senhores, e a soma das derivadas. Nós vimos que a derivada da diferença é diferença das derivadas. E nós vimos, senhores, que derivada do produto não é produto das derivadas. E a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Essas duas derivadas têm as suas regras próprias. Nós vimos que a derivada do produto seria a derivada da primeira função vezes a segunda função sem derivada, mais a primeira função sem derivada vezes a derivada da segunda função. E a derivada do quociente seria quem? Derivada da primeira função vezes a segunda função sem derivada, menos a primeira função sem derivada vezes a derivada da segunda função, tudo dividido por quem? Quadrado da segunda função. Nós não vamos errar isso, tá bom, gente? Agora surge uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Será que há algum tipo de expressão
que envolve duas funções. Será que temos uma expressão matemática que envolve duas funções f e g, de tal forma que derivada dessa expressão é dada por produto das derivadas de f e g? Será que tem alguma coisa, será que derivada de alguma coisa que envolve f e g? Será que tem alguma expressão, alguma coisa que envolve tanto f quanto g, e derivada dela é produto das derivadas? Nós vimos que derivada do produto não é produto das derivadas. Então aqui essa expressão que você está procurando, se realmente existir, não é o produto de f vezes g. Então a pergunta é, será que existe uma expressão matemática que envolve tanto f quanto g, de tal forma que a derivada dessa expressão é o produto das derivadas de f por g? Senhores, nós vimos como derivar as funções potências, nós vimos como derivar as funções exponenciais, nós vimos como derivar as funções trigonométricas, nós vimos como derivar as funções polinomiais. Por exemplo, nós vimos que derivada de x elevado a n seria nx elevado a n menos 1. Isso nós vimos, nós provamos isso. Nós vimos que a derivada da função exponencial a elevado a x seria a elevado a x ln de a. E vimos, se em vez de a tiver e derivada de e elevado a x, seria e elevado a x, já que ln de e é 1. Nós vimos, por exemplo, que derivada de cosseno de x é menos seno de x. Nós vimos que derivada de seno de x é cosseno de x. Nós vimos que derivada, por exemplo, de tangente é secante quadrado de x. Nós vimos que derivada de secante de x é secante de x, tangente de x. Nós vimos, por exemplo, que derivada de cotangente seria menos cossecante, quadrado de x. Nós vimos, por exemplo, que derivada de cossecante de x é menos cossecante de x, cotangente de x. Agora surge uma pergunta. Se eu tiver x quadrado mais 4x mais 1, tudo elevado a n. Se eu não tiver a elevado a x, se eu tiver a elevado a quem? X quadrado mais x. Se eu não tiver e elevado a x, se eu tiver e elevado a x quadrado mais 3. Se eu não tiver cosseno de x, se eu tiver, por exemplo, cosseno de x elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9. Nessas situações, como eu encontro a derivada? Vocês concordam que essas funções todas envolvem essas funções elementares que nós conhecemos? Porém, você não tem x elevado a n, você tem alguma coisa, você não tem x elevado a n, você tem tipo um quadrado, alguma coisa, um quadrado elevado a n, dentro desse quadrado é alguma coisa em x. Você não tem a elevado a x, você tem a elevado a quem? Alguma coisa. A elevado a quem? Um quadrado. Dentro desse quadrado você pode ter qualquer coisa em x. Você não tem e elevado a x, você tem elevado a quem? Alguma coisa em x. Você não tem cosseno de x, você tem cosseno de quem? Alguma coisa em quem? Em x. Senhores, nessas situações que você não tem x elevado a n, você não tem a elevado a x, você não tem e elevado a x, você não tem cosseno de x, aquelas regras que nós aprendemos na última videoaula servem apenas quando você tem x elevado a n, x elevado a 2, x elevado a 10. Quando você tem raiz de x, você tem 2 elevado a x, você tem a elevado a x, quando você tem e elevado a x, quando você tem cosseno de x, seno de x, cossecante de x e assim por diante, quando você só tem x. Agora, se você tem x quadrado mais 4x mais 1 elevado a 4, você não pode dizer que a derivada dessa função, você não pode dizer que a derivada dessa função seria n x quadrado mais 4x mais 1 elevado a n menos 1. Você não pode dizer isso. Isso está errado. Você não pode dizer que, por exemplo, se você tem e elevado a x quadrado mais 3, derivada vai ser também e elevado a quem? X quadrado mais 3. Isso está errado. Você não pode dizer isso. Ou seja, nessas situações que você não tem x, você tem algo em x,
Nessas situações, senhores, você não pode utilizar quem? As regras da derivação que você encontrou, né, para essas funções elementares. Ou seja, as regras anteriores não servem nessas situações. Então, como que a gente encontra as derivadas dessas funções? Para encontrar as derivadas dessas funções, nós precisamos de quem? Nós precisamos de uma regra chamada de regra da cadeia, que nós vamos discutir nessa videoaula. Ou seja, nós precisamos da regra da derivação para funções compostas. Porque a regra da cadeia foi encontrada como uma regra da derivação para funções compostas. Mas antes de falarmos sobre a regra da derivação para funções compostas, vamos falar sobre um exemplo interessante. Bom, senhores, vamos supor que você tem um quadrado com lados iguais quem? A x, né? Então, senhores, se você tem um quadrado com lado x centímetros, metros, não importa. Senhores, concordam que a área desse quadrado é dada por A igual a x quadrado? Em centímetro quadrado, metro quadrado, não importa. Senhores, concordam que se A é x quadrado, senhores, concordam que podemos encontrar a taxa de variação da área em relação à variação do lado como d de A d de x igual a 2x? Basta derivar a fórmula da área. Assim você encontra a taxa de variação de quem? Da área. Em relação a quem? Em relação à variação do lado x. Nesse caso, o seu lado x foi fixo. Vamos supor que, por exemplo, o lado, né, dependendo do tempo, muda o tamanho do lado. Como muda? Qual é a lei? Vamos supor que o lado é x igual a 2t mais 1. Ou seja, o lado aumenta com o tempo segundo essa lei. X igual a 2t mais 1. Ou seja, se tempo for 0, quem seria ao meu lado? Seria 2 vezes 0 mais 1, seria 1. Então, no tempo t igual a 0, você tem um quadrado com lados iguais a quem? A 1. Se tempo for 1, o seu lado vai ser quem? 2 vezes 1 mais 1, que vai ser 3. Então, no tempo t igual a 1, né, o seu quadrado aumentou e tem lados iguais a quem? A 3. Se t for 2, seu lado vai ser 5. E no tempo t, o seu quadrado vai ter lados iguais a quem? X igual a 2t mais 1. Senhores, então concordam que a área desses quadrados são dadas por A igual a 2t mais 1 quadrado? Se você for simplificar, senhores, concordam que vai ser 4t quadrado mais 4 mais 1? E como você encontra a taxa de variação da área desses quadrados em relação à variação do tempo? Simplesmente você diz que eu derivo A em t, encontro 8t mais 4. Se, por exemplo, t for 5, senhores, concordam que se t for 5, no tempo t igual a 5, concordam que o seu lado mede 11? Então, se t for 5, se você for utilizar essa fórmula da taxa de variação, essa segunda, que está em termos de t, você vai ter 8 vezes 5, né? T é 5, 8 vezes 5 dá 40, mais 4 dá 44. Senhores, concordam que se x for 11, a taxa de variação da área em relação à variação do lado vai ser 2 vezes x, 2 vezes 11, que seria 22? Interessante, né? Senhores, concordam que nesse caso a área é uma função em x? Senhores, concordam que no segundo caso, se x é uma função em t, você pode dizer que a sua área seria A de x, algo em x, enquanto x é algo em t. Concorda que aqui você vai ter uma função composta? Já que x é uma função em t, x é 2t mais 1. Veja bem, senhores. Quem era d de A, d de t? D de A, d de t é 8t mais 4.
d de A, d de t, a taxa de variação da área em relação à variação do tempo é 8,4 mais 4. 8t mais 4. Senhores, concordam que posso escrever esse 8t mais 4 como 2 vezes 2t mais 1 vezes 2? Por quê? Porque aqui você vai ter esse aqui, que você pode escrever assim. Esse aqui você pode escrever dessa forma. Você pode dizer que é 8t mais 4, você pode colocar 4 em evidência, vai ter 2t mais 1, porém você escreve esse 4 como 2 vezes 2t mais 1. Você organiza dessa forma, 2t mais 1 vezes 2. Então você pode ver que 8t mais 4 seria 2 vezes 2t mais 1 vezes 2. Ok, esse 2. Quem é 2t mais 1? Concordam que 2t mais 1, esse 2t mais 1, é nada mais, nada menos que x? Porque x é 2t mais 1. Então você vai escrever 2 vezes x. Quem é esse 2 verde? Concordam que é a derivada de x em t? Se x é 2t mais 1, quem é derivada de x em t? Seria quem? 2. Mas quem é 2x? 2x não é a derivada de A? Não é a derivada de A em x? Não é a taxa de variação da área em relação a quem? A variação do lado? Então concorde que simplesmente você pode dizer d de A, d de t seria d de A, d de x, d de x, d de t. Essa regra é chamada de quem? É chamada de regra da cadeia para funções compostas, porque você aqui tem uma função composta, você tem a função A ou x de t. Você tem uma função composta. Por quê? Porque a sua função A é em x, x é em t. Você tem função composta. Vamos discutir isso daqui para frente. Então, essa regra seria quem? A regra da cadeia para funções compostas. Mas o que diz o teorema? O que diz a regra da cadeia para funções compostas? Diz o seguinte, vamos supor que você tem duas funções. Né? Uma função composta, você precisa de duas funções. Vamos supor que g é diferenciável em x, f é diferenciável em g de x. Né? Porque f ou g de x seria quem? Seria f de quem? G de x. Então, para que você tenha tudo f ou g diferenciável, g tem que ser diferenciável em x e f tem que ser diferenciável aqui, em quem? Em g de x. Então, vamos supor que você tem duas funções f e g. Vamos supor que g é diferenciável em x e f é diferenciável em g de x. Diz o seguinte, para encontrar a derivada da função composta h de x igual a quem? F ou g, para encontrar a derivada da função composta f ou g, você diz que a derivada seria derivada de f vezes derivada da função g. Tá vendo aqui? Aqui você tem produto. Você tem derivada de f vezes derivada de g. Lembra daquela pergunta? Eu perguntei, será que temos alguma expressão, alguma função que envolve tanto f quanto g, de tal forma que a derivada dessa função é dada por produto das derivadas de quem? De f e de g? Quem é essa função? Seria a função composta. Ou seja, a derivada da função composta é o produto das duas funções f e g. Bom, senhores, se a gente imaginar y como uma função em u e u uma função em g, ou seja, você tem y, eu gosto de fazer uma árvore, fazer um desenho. Vamos supor que você tem uma função y que é em u. Vamos supor que essa função u é uma função em quem? Em x. Senhores, concordam que se y é uma função em u, se u é uma função em x, concordam que y vai ser uma função em x? Sim. Então, se y é uma função em x, você pode dizer, né, você pode perguntar quem é derivada de y em x.
Se você tem uma função y que é em x, você pode derivá-la em quem? Em termos de x. O senhor concorda que aqui, nesse pedaço, você tem y, uma função em u? Se y é uma função em u, você pode derivar y em u. Você concorda que nesse segundo pedaço, você tem u, uma função em x? Então, se u é uma função em x, você pode derivá-la em quem? Em x. Logo, você pode dizer que derivada de y em x, seria derivada de y em u, vezes derivada de u em x. Eu gosto dessa forma, né, da regra da cadeia, tá bom, gente? Mas não importa, tá? Então, se você tiver a função composta f ou g, a derivada de f ou g vai ser o produto das duas derivadas. Derivada de f vezes derivada de quem? Derivada de g. Porém, derivada de f em quem? Em g de x. Né? Então, cuidado com isso. Bom, lembram, né? Eu perguntei se a gente pode usar as regras, né, que encontramos, as regras da derivação que nós encontramos, né, na aula passada para dizer que a derivada dessa aqui, né, para dizer que se a derivada dessa aqui seria nx² mais 4x mais 1 elevado a quem? N menos 1. Eu disse, não pode usar isso, porque aquelas regras servem quando você tem x elevado a n. Você tem x elevado a 2. Não é que quando você tem x² mais 4x mais 1 elevado a quem? N mais 1. Né? Nesses casos, senhores, nós precisamos utilizar a regra da cadeia, né, para derivar funções compostas. Mas como? Como funciona isso? Gente, nós aprendemos duas maneiras para aplicar a regra da cadeia, para encontrar a derivada dessas funções. Na primeira forma, nós seguimos, né, a regra da cadeia, né, da forma que nós vimos, né, no slide anterior, naquele teorema da regra da cadeia. Depois eu ensino uma forma bem prática, bem simples, para que vocês possam encontrar as derivadas dessas funções de uma maneira muito simples, muito mais tranquila, tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos seguindo o teorema, né, para ver como funciona o teorema. Depois a gente vai ver como encontrar essas derivadas de maneira muito tranquila, muito simples e fácil, tá bom, gente? Então, se você tem f de x igual x² mais 4x mais 1 elevado a n, como a gente deriva essa função? Senhores concordam que se eu for definir a minha função y como uma função em u, eu chamei de u elevado a n. Se eu chamar u como x² mais 4x mais 1, então seria u é uma função em quem? Em x. Então eu chamo tudo isso, né? Chamo esse aqui, tudo que está aqui dentro, vou chamar de u. Então você vai ter quem? F de x vai ser u elevado a n, então y vai ser uma função em u, e u vai ser quem? x² mais 4x mais 1. Vamos ver se isso realmente dá certo. Senhores concordam que h de x é f ou g, seria f de g de x? Se f de x, senhores, se f de x, f de u, não importa, se f de u é u elevado a n, olha aqui, se f de u seria u elevado a n, né? Quem é f de g de x? Concordam que vai ser, você tira u e coloca g de x, seria g de x elevado a n? Mas quem era g de x? Não era x² mais 4x mais 1? Então, realmente, se você for definir f como essa aqui, f de u, se você for definir g de x como essa aqui, você pode ver que realmente a função composta f ou g gera para mim quem? Gera para mim a função que eu quero derivar. Tá bom, gente? Então isso funciona. Bom, senhores, vocês lembram, né? Vocês lembram que eu disse que d de y, d de x, a derivada de y em x seria a derivada de y em u vezes derivada de u em x. Então você tem essa fórmula. Derivada de y em x, o que você realmente quer fazer? Você quer derivar f de x em x, né? Porque a sua função f de x é em x. Então vai ser derivada de y em u vezes a derivada de u em x. Derivada de y em u está aqui.
Como você deriva essa função? Como você derivou x elevado a n? Da mesma forma você deriva u elevado a n, da mesma forma você deriva t elevado a n, da mesma forma você deriva z elevado a n. Quem é derivado de u elevado a n? Seria quem? N, u elevado a quem? Menos 1, n menos 1. Então, derivada de u elevado a n, a função f, seria n, u elevado a quem? N menos 1, vezes. Quem é derivada de u em x? Quem é derivada disso aqui em x? Derivada de x quadrado mais 2, mais x quadrado mais 4x mais 1 seria derivada de x quadrado, que 2x derivado de 4 é 4, derivada de 1 é 0. Porém, quem era o seu u? O seu u não era x quadrado mais 4x mais 1, então em vez de u a gente vai escrever aqui em x quadrado mais 4x mais 1 elevado a n menos 1. Então essa derivada, né, que era muito complicada para a gente no primeiro momento, é n x quadrado mais 4x mais 1 elevado a n menos 1 vezes quem? 2x mais 4. Então, realmente, não é derivada, não é nx quadrado mais 4x mais 1 elevado a quem? N menos 1. Tem um termo, né? Tem um outro termo multiplicando por ela. Tá certo? Então, não pode usar as regras que você encontrou na última videoaula. Tá certo? Então, a derivada disso aqui nós encontramos utilizando a derivada das funções compostas. Encontramos utilizando a regra da cadeia. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que você tem f de x igual a elevado a x quadrado mais 3. Você não pode dizer que como derivada de e elevado a x é e elevado a x, portanto, derivada de x quadrado mais 3 também é e elevado a x quadrado mais 3. Isso não é verdade. Toma muito cuidado com isso. Como que então eu faço para encontrar essa derivada? Você usa a regra da cadeia. Você pode, né, você precisa gerar uma função composta. Para gerar uma função composta, você precisa de duas funções. Então você diz, vamos supor, né, vamos chamar essa aqui de u. Então concorda que a sua função vai ser e elevado a u. Então a sua função f é e elevado a u. Mas quem é u? Você define u como x quadrado mais 3. Vamos ver se esse aqui funciona mesmo. Vamos ver quem é f ou g. Será que f ou g de x realmente gera essa função? Vamos ver se isso é verdade. Bom, f ou g, senhores, vai ser f de g de x. Quem é f? F é e elevado a u. Se f é e elevado a u, quem é f de g de x? Você tira u, coloca g de x, então vai ser e elevado a g de x. Mas quem era g de x? Como você define g de x? Eu defini g de x como quem? X quadrado mais 3, então vai ser e elevado a quem? X quadrado mais 3. Então funciona. Então as nossas escolhas estão corretas. Nós fizemos escolhas corretas. Agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é encontrar a derivada de quem? F. Isso é nada mais nada menos que derivada de quem? Y, porque f é y. Então isso é derivada de y em quem? X. Então você quer encontrar a derivada de y em x. Quem é derivada de y em x? Ou seja, quem é f' de x? Você diz, a minha função y é algo em u. Então, a minha função u é algo em x. Então, derivada de y em x seria derivada de y em u vezes derivada de u em x. Então, você fala derivada de y em x, ou seja, a sua função f' seria quem? Seria derivada de y em u vezes derivada de u em x. Mas quem é derivada de y em u? Vamos lá, quem é y? Está aqui, y está aqui. Essa aqui é y. Quem é derivada de e elevado a u? Seria e elevado a u. Então é e elevado a u. Vezes. Quem é derivada de u em x? Derivada de u em x seria 2x. Então vai ter e elevado a u vezes 2x. Mas quem era u inicialmente? U não é x quadrado mais 3? Então vamos substituir u por x quadrado mais 3. Então vai ser e elevado a x quadrado mais 3 vezes quem? 2x. Opa! A pergunta é real. A gente poderia escrever que a derivada é e elevado a x quadrado mais 3?
Não, porque realmente a gente está vendo que tem, né? Não é a mesma coisa. Então vamos tomar cuidado com isso. Assim, nós encontramos a derivada de quem? E elevado a x² mais 3. Vou repetir, senhores. Na prática, nós não encontramos a derivada dessa forma. Ah, quem é f, quem é g, quem é f ou g, será que dá certo, será que não dá certo? Não. A gente encontra essas derivadas de uma maneira muito mais prática, muito mais simples. Apenas a gente está fazendo alguns exemplos. Agora vamos pegar esse exemplo. Cosseno de quem? X elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9. Se você tiver cosseno de x, você diz que a derivada é quem? Menos seno de x. Agora a pergunta é, será que eu posso dizer que derivada de cosseno de quem? X elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9? Posso seguir o mesmo padrão, dizendo que essa derivada vai ser menos seno de quem? X elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9? Não, senhores, você não pode fazer isso. Nesse caso, você usa a regra da cadeia. Você usa a derivada para funções compostas. Você já diz para mim. Ali, então vamos pegar esse aqui como u. Essa aqui vamos pegar como quem? Como u. Se você for chamar esse aqui como u, então a sua função f vai ser quem? F de u, que igual a quem? Cosseno de u. Mas quem é o seu u? Seu u é x elevado a 10 mais 2 elevado a x mais quem? Mais 9. Senhores, concordam que Senhores, concordam que y é uma função em u? Concordam que u é uma função em x? Então você diz que y é uma função em u é uma função em quem? X. Logo, você pode dizer que y é uma função em x. Se y é uma função em u, se u é uma função em x, você pode dizer que y é uma função em x. Logo, você pode dizer, né, quem é derivada de y em x. Você tem direito de perguntar quem é derivada de y em x. Porque realmente a sua função y é algo em x. A sua função y, olha aqui, a sua função y é algo em x. Olha aqui, tem x. Por isso que você pode perguntar quem é derivada de y em x. Eu aprendi, pela regra da cadeia, que se y é uma função em u, se u é uma função em x, derivada de y em x seria derivada de y em u, vezes derivada de u em quem? Em x. Isso eu sei, vou aplicar isso. Mas vamos ver, será que essas escolhas que nós fizemos são escolhas corretas? Vamos lá, vamos ver quem é f ou g. F ou g seria f de gx, né? Isso é a definição. Se f é cosseno de u, quem é f de g de x? Você tira u, coloca aqui em g de x, então vai ser cosseno de quem? Cosseno de u vai ser cosseno de quem? Cosseno de g de x, né? Que vai ser cosseno de x elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9. Então, realmente, essas escolhas são escolhas corretas. E já sabemos que derivada de y em x seria derivada de y em u vezes derivada de u em x. Quem é derivada de y em u? Derivada de y em u, derivada de cosseno de u, seria menos seno de u. Menos seno de u. Vezes derivada de u em x. Quem é derivada de x elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9 em x? Vai ser derivada de x elevado a 10, 10x elevado a 9. Mais derivada de 2 elevado a x, 2 elevado a x é ln de 2. Derivada de x é 1, derivada de 9 é 0. A gente não escreve. Mas me digam quem é o u aqui dentro desse seno de u, menos seno de u. O u é quem? É x elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9. Então, resumindo, a sua derivada de y em x vai ser menos seno de quem? X elevado a 10 mais 2 elevado a x mais 9. Opa! Vezes 10 x elevado a 9 mais 2 elevado a x é ln de 2 mais 1. Tá vendo? É diferente do que a gente pensava. Bom, senhores, nós vimos que quando, né? Agora vou explicar para vocês como vocês encontram as regras da cadeia sem, né, precisar fazer essas combinações, sem precisar de funções compostas, né, que a gente usa na teoria. Na prática, a gente não resolve essas derivadas dessa forma. Como que a gente faz? Senhores, se a gente tiver x elevado a n, senhores, se a gente tiver x elevado a n, x, né? Derivada vai ser nx elevado a n menos 1. Se nós
né? Se a gente tiver A elevado a x, derivada vai ser A elevado a x ln de A. Se a gente tiver E elevado a x, derivada vai ser E elevado a x. Se a gente tiver cosseno de x, derivada vai ser menos seno de x. Se você tiver seno de x, derivada vai ser cosseno de x. Se você tiver tangente de x, derivada vai ser secante quadrado de x. Tá vendo? Tudo tem x. X elevado a n, a elevado a x, e elevado a x, cosseno de x, tangente de x, secante de x, e assim por diante. Agora, o que eu faço se eu tiver alguma coisa em n? Em vez de alguma coisa, eu coloquei em quadrado. Dentro desse quadrado, senhor, dentro desse quadrado, você pode ter qualquer coisa. Você pode ter x mais 1 elevado a n. Você pode ter x quadrado mais e elevado a x elevado a n. Você pode ter x quadrado mais 1 sobre x mais ln de x mais, sei lá, 3 elevado a x, tudo elevado a n. Então, se você tiver alguma coisa, qualquer coisa em x elevado a n, você, esqueça essa parte, você copia, né, o padrão. Olha aqui, se você tiver x elevado a n, vai ser nx elevado a n. Então, se você tem alguma coisa elevada a n, você escreve n, tomba n, aquela coisa elevada a n menos 1. Até aqui, você está seguindo o padrão. Porém, para dizer que é a regra da cadeia, para completar, você multiplica por quem? Derivada do quadrado. Como assim? Se eu tiver x quadrado mais 1 elevado a n, então esse aqui seria meu quadrado. Quem é derivada dessa aqui? Derivada, vamos seguir o padrão, né? Vamos supor que aqui tem um x elevado a n. Quem é derivada de x elevado a n? Seria nx elevado a quem? N menos 1. Mas quem é x? Seria quem? X quadrado mais 1 elevado a n menos 1. Vezes quem? Derivada de tudo que está aqui dentro do quadrado. 2x. Assim você faz e encontra a derivada. Muito simples. Ou seja, você segue o padrão que você aprendeu na última videoaula, porém, você multiplica por quem? Derivada do quadrado. Senhores, concordam que aqui também funciona? Olha aqui, vamos supor que você tem x elevado a n. Se eu chamar esse aqui de quadrado, como você deriva utilizando essa fórmula? Você diz que n, x elevado a quem? N menos 1, vezes quem? Derivada de tudo que está dentro do quadrado. Derivada de quem? X. Quem é derivada de x? 1. A mesma coisa, aqui vezes 1. Tá certo? Bom, então se você tiver alguma coisa, qualquer coisa, elevada a n, né? Se você tiver alguma coisa, né? Qualquer coisa em x. Qualquer coisa em x. Se você tiver qualquer coisa em x, como você deriva? Você segue o padrão de x elevado a n. Então você escreve que derivada vai ser quem? Derivada vai ser n, né? Aquele quadradinho, tudo que está aqui dentro, é elevado a n menos 1 vezes quem? Derivada do quadrado. A única coisa que você acrescenta é a derivada do quadrado. Bom, se eu tiver a elevado ao quadrado dentro desse quadrado, você pode dar qualquer coisa. A elevado a quem? X quadrado mais x mais 3. Então você tem a elevado a quem? Alguma coisa em x. Como você deriva isso aqui? Você segue o padrão. O padrão diz o seguinte, diz que seria a elevado a quem? X quadrado mais x mais 3, ou seja, o meu quadradinho, vezes quem? Ln de quem? Ln de A. Bom, até aqui você seguiu o padrão. Vezes quem? Derivada do seu quadradinho. Então vai ser 2x mais 1. Esse aqui, esse 2x mais 1 seria derivada disso aqui. Seria derivada de quem? Derivada desse aqui. Assim você encontra a derivada de quem? A elevado a qualquer coisa. Se eu tiver e elevado a alguma coisa, você diz a mesma coisa. Se eu tiver e elevado a quem? E elevado a x2 mais 1, por exemplo. Não é e elevado a x, é elevado a x quadrado mais 1. Então você diz, você seguiu o padrão, seria e elevado a quem? X quadrado mais 1, ou seja, e elevado a quem? O meu quadradinho, vezes quem? Derivada do quadrado. Derivada de x quadrado mais 1, derivada de x quadrado, 2. Derivada de 1, 0. Assim você encontra a derivada de quem? A derivada de e elevado a quem? Qualquer coisa. Se eu tiver cosseno de alguma coisa, você diz,
vai ser menos seno daquela coisa, vezes derivada daquela coisa. Se eu tiver tangente de alguma coisa, você diz, né? Pela fórmula seria secante quadrado daquela coisa, vezes derivada daquela coisa. E assim por diante você encontra todas as derivadas, né? Utilizando a regra da cadeia. É muito simples, você não precisa fazer, né? Seguir os passos do seu teorema, né? Você tem uma forma mais prática para encontrar as derivadas utilizando a regra da cadeia. Vamos tomar cuidado com isso. Bom, vamos fazer um exemplo. Senhores, você tem f de x igual a quem? X quadrado mais e elevado a x, tudo elevado a 3, vezes x mais 4, tudo elevado a 4. Senhores, você não tem x elevado. Você concorda que derivada do produto, senhores? Né? Concorda que aqui você tem um produto? Derivada do produto, senhores, é derivada da primeira vezes a segunda sendo derivada, mais a primeira sendo derivada, vezes derivada da segunda. Então seria quem? Derivada, senhores, né? Derivada de f vai ser quem? Seria derivada desse aqui, né? Derivada da primeira função. Né? Vezes a segunda função, vamos devagar com paciência. Mais a primeira função sem derivada, vezes derivada da segunda função. Não é essa aqui a fórmula? Os senhores concordam que aqui eu tenho um quadradinho? Olha aqui. Eu não tenho x elevado a 3. Eu tenho x quadrado mais e elevado a x elevado a 3. Concordam que aqui também é a mesma coisa? Eu não tenho x elevado a 4. Eu tenho alguma coisa elevada a 4. Então, quem é essa derivada? Usando a regra da cadeia, né, que a gente viu no slide anterior. Seria quem? É igual a quem? Você tomba 3. Você segue o padrão. Então, vai ser 3x quadrado mais e elevado a x. Elevado a quem? 3 menos 1 dá 2. Multiplica por quem? Para completar a sua regra da cadeia. Multiplica por derivada dessa aqui. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Simples, né? Vezes quem? X mais 4, elevado a quem? 4. Mais. Vamos copiar. X quadrado mais e elevado a x, tudo elevado a 3, vezes. Senhores, concordam que aqui não tem x elevado a 4, você tem x mais 4 elevado a 4. Como você deriva? Você diz, vou tombar 4, vezes quem? X mais 4, 4 menos 1, 3, vezes quem? Derivada de quem? Tudo que está no quadrado. Seria derivada de x, é 1 derivada de 4, mais 0. Assim você encontra a derivada desse produto utilizando a regra da cadeia. Não tem como você ficar... Não é que não tem como. Se você quiser montar F, quem é G, se você for fazer tudo isso, né, demorar um pouco mais. Dessa forma nós encontramos, né, a derivada de maneira muito simples. Agora vamos supor, senhores... Vou apagar isso aqui, está atrapalhando. Vamos supor, senhores, que eu tenho essa função. Como eu derivo essa função? Né? Parece uma função muito complexa, muito complicada, mas realmente não é uma função complicada. É muito simples encontrar a derivada dessa função. Quem é a sua função? A sua função é 2 elevado a quê? Não é 2 elevado a x, é 2 elevado x a 3 mais 1 sobre x mais seno de x, mais secante, não é secante de x, é secante de e elevado a x mais x elevado a 5 mais x menos 10, mais e elevado, não é elevado a x, é elevado a x elevado a 10 mais elevado a x mais tangente x mais x quadrado mais 1. Então concorda que aqui você tem um quadrado? Né? Você concorda que aqui tem um quadrado? Concorda que aqui você tem seno de um quadrado? Alguma coisa dentro do quadrado? Senhores, concorda que aqui você tem um quadrado? E senhor concorda ainda que aqui também tem um quadradinho? Porque você não tem tangente de x, você tem tangente de quem? X quadrado mais 1. Bom,
Você viu, senhor, você viu que se você tiver 2 elevado a x, a derivada é quem? 2 elevado a x, ln de quem? 2. Então, se eu tiver 2 elevado a quadrado, a minha derivada vai ser 2 elevado a quadrado ln de 2 vezes quem? Derivada do quadrado. Então, vai ser quem? F' de x vai ser, vamos escrever já, 2 elevado ao quadrado, x3, mais 1 sobre x, mais seno de quem? X, vezes quem? ln de 2, né? ln de 2, vezes quem? Derivada do quadrado. Quem é derivada desse cara? Você diz derivada de x3, 3x quadrado, mais derivada de 1 sobre x, você viu que é menos 1 sobre quem? X quadrado, mais derivada de seno de x, cosseno de x. Nós fizemos a primeira derivada. Mais. Senhor, você viu, agora vamos derivar quem? Vamos derivar o segundo termo. Você viu que se você tiver seno de x, secante de x, a derivada é quem? Secante de x, tangente de x. Agora, se você tiver secante de alguma coisa quadrado, se você tiver secante de quem? Quadrado. Como você deriva? Você diz que a derivada é quem? É secante quadrado, tangente quadrado, vamos seguir o mesmo padrão, vezes quem? Derivada do quadrado. Então, vamos lá. Vai ser secante de quem? Do quadradinho, e elevado a x, agora está aqui nesse quadrado, tá? Mais x elevado a 5, mais x, menos 10, secante do quadrado vezes tangente do quadrado. Tangente de quem? E elevado a x, mais x elevado a 5, mais x menos 10. Até aqui você seguiu o padrão. Vezes quem? Agora, derivada do quadrado. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Mais. Derivada de x elevado a 5, 5x elevado a quem? 4. Derivada de x, mais 1. Derivada de 10, menos 10, menos 0. Bom, fizemos a derivada do segundo termo. Vamos para o terceiro termo. Você tem quem? E elevado a quem? E elevado. Essa aqui. Você está aqui. Esse aqui seria o seu primeiro quadrado. Bom, senhores, concorda? Se você tiver e elevado a x, a derivada de e elevado a x é elevado a x? Se eu tiver e elevado a quadrado, dentro do quadrado de qualquer coisa, você diz, eu vou seguir o padrão, então vai ser e elevado ao quadrado vezes quem? Derivada do quadrado. Então vai ser que mais e elevada, né? Elevado a quem? Quadrado, x elevado a 10, mais e elevado a x, mais tangente de quem? X quadrado mais 1. Vezes derivada do quadrado. Vamos derivar desse aqui. Derivada de x elevado a 10, senhores, é 10x elevado a quem? 9. Mais. Derivada de e elevado a x, e elevado a quem? X. Derivada de tangente de x quadrado mais 1. Opa! Você tem quem? Tangente de x quadrado mais 1. Concorda que você aqui tem um quadrado? Ou seja, aqui você tem um outro quadrado aqui dentro. Você diz, se eu tiver tangente de x, derivada é quem? Secante quadrado de x. Se eu tiver tangente de alguma coisa, um quadrado, porque dentro do quadrado pode ser qualquer coisa, então vai ser secante quadrado do aquele quadradinho, né? Seguindo o padrão, vezes quem? Derivada do quadrado, que é a regra da cadeia. Então vai ser quem? Você escreve mais secante quadrado de quem? X quadrado mais 1, vezes quem? Derivada do quadrado. Seria 2x mais quem? 0. Assim, nós encontramos a derivada dessa função que parece um bicho de 7 cabeças. Parece uma função muito complexo. Não é. Só seguindo o padrão, seguindo passo a passo, você encontra a derivada de qualquer função. Você na sua vida acadêmica, você na sua vida profissional, se Deus quiser daqui para frente, você não vai ter funções mais complexas que essa função. Bom, gente, para
finalizar essa videoaula, nós temos novamente duas questões para os senhores. Na primeira questão, você tem uma função, você precisa encontrar a derivada dela. Nesse caso, você precisa aplicar a regra da cadeia para poder encontrar a derivada. É muito simples, simplesmente seguindo a regra da cadeia, aplicando a regra da cadeia que você encontra a derivada dessa função. Na segunda questão, você tem uma função f de x, você quer encontrar a equação da reta tangente, a curva dessa função no ponto Q, no ponto P, que é 0, 1. Senhores, quando vocês têm um ponto, a primeira coordenada representa x0 e a segunda coordenada representa y0, que seria quem? F de x0. Se você tem um ponto, a equação da reta tangente é dada por quem? Y menos y0, m de x0. M de x0 seria a inclinação da reta tangente no ponto quem? x0 vezes quem? X menos x0. Você tem x0, você tem y0. Então você vai ter y menos 1 igual m de x0, x menos quem? x0, que é 0. Gente, m no ponto x0, a inclinação da reta tangente, nós sabemos que é quem? A derivada no ponto quem? x0, que seria a derivada no ponto quem? No ponto 0. Então, nós precisamos encontrar a derivada no ponto quem? No ponto 0. Como que a gente encontra a derivada no ponto 0? Simplesmente, nós derivamos essa função utilizando a regra da cadeia. Nós fizemos um exemplo bem parecido no último slide. Você encontra a derivada dessa função utilizando a regra da cadeia. Depois, na derivada encontrada, você substitui x por 0, x por x0, que nesse caso é x por 0. Você encontra a inclinação da reta tangente. Tendo a inclinação da reta tangente, simplesmente você substitui m de x0 por quem? Por valor que você encontrou para a derivada no ponto 0, né? Você encontra a equação da reta tangente. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entram em contato comigo. De qualquer forma, eu resolvo essas duas questões no início da próxima videoaula. Então, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na próxima videoaula. Se cuidam, bom estudo e um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente!